Hello, how are you doing? Eu sou o Teacher Ever e eu ajudo você a estudar inglês, ajudo você a atingir os seus objetivos, a falar essa língua de uma vez por todas. E hoje eu queria bater um papo aí, queria conversar um pouquinho sobre um mito sobre aprender inglês, que na verdade eu fiz um outro vídeo sobre os mitos que os brasileiros normalmente têm, mas eu resolvi puxar uma linha um pouquinho maior. Primeiro, por conta de alguns comentários que eu recebi e principalmente por conta de alguns alunos ou potenciais alunos que eu recebi nos últimos dias que, interessantemente, começou a conversa pensando em aprender a falar como um nativo. Como assim? Aprender a falar como um nativo. Já falei isso, depois você assiste o outro vídeo sobre isso, mas só para deixar isso bem claro, né, de forma resumida, falar como um nativo não é possível somente se você for nativo. Você pode se aproximar, pode ter uma pronúncia muito boa, mas enfim, é interessante que o brasileiro ele é muito perfeccionista. Isso eu vejo nos anos e anos de aulas com alunos, principalmente adultos. Criança e adolescente não se importa muito com isso. Criança e adolescente faz o que tem que fazer e não se preocupa muito com se a gramática está perfeita ou se a pronúncia, a entonação estão ok. E essa é uma preocupação muito grande de adultos. Eu até entendo que quando a gente é adulto, a gente se sente um pouquinho mais exposto, a gente tem medo de errar, a gente acaba tendo receio do julgamento do outro, seja os nossos pares, sejam pessoas que estão hierarquicamente superiores e inferiores a gente se sente um pouquinho expostos. Eu sei que isso é fato e na hora de aprender o idioma a gente está muito exposto e muito propenso ao erro. Por conta disso, essa característica do brasileiro de ter um perfeccionismo é maximizada à enésima potência. E aí as pessoas acabam se frustrando, achando, mentalizando que elas deveriam ser uma coisa que talvez elas não vão conseguir alcançar, mas o que elas conseguem alcançar, o quanto elas conseguem andar, já é muito bom. Então, às vezes eu tenho alguns alunos intermediários que falam que nunca tá bom. Sabe, o aluno intermediário que tá ali, já estudou uma quantidade boa de inglês, consegue se comunicar, consegue dar conta do recado, mas não tá bom. Não tá bom porque tem o fulaninho de tal que fala um pouquinho melhor, tem o fulano que fala umas palavras mais sofisticadas, tem o chefe que é nativo, ou seja, você está sempre se comparando com uma outra pessoa, mas não vê que você tem boas qualidades, que você consegue se comunicar, que você tem muitas habilidades e está dando conta do recado. Então, essa história de poder falar como um nativo, sempre pensando que assim, nossa, mas eu estava ouvindo a pessoa falar, eles falam umas expressões, umas palavras que eu nunca usaria na vida. Para ser bem honesto, no inglês do dia a dia, o nosso hall de palavras e expressões é limitado, até mesmo em português. Se você vai ler textos acadêmicos em português, se você vai ouvir a palavra de um acadêmico, ele vai usar umas palavras melhores e mais rebuscadas que talvez você não use em português no seu dia a dia. Por que seria diferente no inglês? Por que você tem que usar um vocabulário rebuscado, uma gramática super sofisticada, sendo que você não usa isso na sua própria língua materna? Então, o que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo, uma parte dele, é que essa busca a esse perfeccionismo com relação a tudo no inglês pode ser uma busca que vai te dar muitas frustrações. Então, a minha dica primeira aí é: não busque a perfeição. Você vai conseguir falar, você vai conseguir pronunciar, você vai conseguir usar uma gramática, mas não precisa ser perfeito o tempo todo. Você vai cometer erros, você vai ter alguma dificuldade de pronúncia com uma palavra ou com outra, com sons que se conectam, e isso é normal, não tem problema. Cometer erros, cometer problemas de pronúncia, você está aprendendo uma nova língua, então você já está à frente de um monte de gente. Então, se você consegue minimamente se comunicar, você já está em vantagem com relação a muitas outras pessoas. Então, não busque um perfeccionismo que talvez não vai ser alcançado, ok?
Além disso, com relação a esse perfeccionismo, tem muita gente que fala sobre sotaque, ligado à pronúncia, mas também ao sotaque. Ter um sotaque é extremamente normal, é extremamente natural. Todos os falantes de outras línguas que aprendem inglês têm um sotaque. E você tem o seu sotaque de brasileiro quando fala inglês. Eu tenho o meu sotaque de brasileiro quando eu falo inglês. Claro que algumas pessoas vão ter mais, vão ter menos. Qual é o ponto principal e a linha do meio? É o seu sotaque não interferir na comunicação. Se você está interagindo com uma pessoa, você tem um sotaque de português do Brasil muito forte e isso não permite que a comunicação aconteça, aí pode ser um problema. Mas, se está tudo acontecendo normalmente, a pessoa com quem você está falando, interagindo, está entendendo o que você está falando, vocês dois estão se comunicando, no problems! Ter um sotaque é extremamente normal e você deve se orgulhar disso, porque isso mostra que você é brasileira, que você conseguiu aprender um outro idioma, ou seja, você está em vantagem, ok? Então não se preocupe, não tenha receio do seu sotaque, ok? Até porque, como eu disse, a pronúncia, quando ela interfere na comunicação, aí sim é um problema. A gente, achando esse caminho do meio, a gente não pode também levar para o lado do embromation, sabe? O embromation. Porque tem muita gente que tenta ser um pouquinho mais descolado, ser um pouquinho mais natural e acaba falando tudo errado. Então, eu já tive muitos alunos que falam assim, não, teacher, mas eu me viro, eu consigo, chego lá e falo isso aqui e tal, pá, e assim... Não necessariamente você ser uma pessoa desinibida, você ser uma pessoa extrovertida, ser uma pessoa expansiva vai te ajudar na hora do idioma só com palavras-chave. Tem muita gente que acaba falando com palavras-chave e esquece de conjugar verbo e esquece de colocar as frases no tempo correto e aí a comunicação fica toda quebrada. Então você tem uma pessoa com uma super personalidade, às vezes com um super talento aí para poder fazer as coisas aí profissionais na sua área, mas tem o inglês quebrado. Então, essa linha do meio entre eu sei que eu tenho um sotaque, mas eu tô fazendo de qualquer jeito só para poder me comunicar, aparecer legal na fotografia, pode ser uma armadilha. Ou seja, não podemos ignorar a pronúncia, mas a gente não pode mirar muito longe. Então a gente não pode mirar a perfeição. Quero falar como aquele ator de Hollywood. Talvez você não chegue lá naquele ator de Hollywood, porque aquele ator de Hollywood nasceu nos Estados Unidos. Então ele fala inglês, ele ouve inglês, ele respira inglês desde quando ele era pequenininho. Então não tem muito jeito, ok? Então, para resumir aí esse vídeo aí, hoje é um pouquinho mais curto. Pronúncia, entonação, sotaque, tudo bem cometer erros, desde que não atrapalhe a comunicação. Se não atrapalhar a comunicação, vai em frente, vai estudando, pouco a pouco, a gente vai lapidando o nosso sotaque, a nossa entonação, conforme a gente vai estudando. Conforme a gente vai estudando os sons, as frases, as expressões, a gente vai usando e principalmente escutando as pessoas, a gente vai conseguir ir lapidando a nossa produção, ok? Então, espero que você tenha aproveitado o conteúdo desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se quiser saber mais de alguma coisa, pode deixar um comentário, a gente vai conversando aí pelos comentários. E também nas outras redes você pode me seguir, que tem mais dicas todos os dias de pronúncia, de entonação, mas também de pontos gramaticais, vocabulário. Tem bastante coisa aí que eu gosto e quero ainda mais compartilhar com você. Tudo bem? Então, thank you very much. Bye bye. See you next video.